Então, muito boa tarde, o meu nome é Patrícia Ramalho, sou nutricionista. Vamos fazer aqui a nossa live prática de nutrição e hoje temos uma receita um bocadinho diferente. É algo que vos prometo que vai surpreender, portanto tem mesmo que testar, principalmente para quem ainda não experimentou este alimento que é o tofu. Ok? Oi? Isto já está. Aqui. Então, hoje vamos fazer tofu crocante, está bem? Portanto, quem estiver aqui em direto e tiver dúvidas, alô Catarina. Quem tiver dúvidas, deixe por aqui a sua dúvida, está bem? E nós vamos esclarecer. Então, portanto, já temos aqui o tofu. Portanto, sabem o que é o tofu? Cozinha muito gira. Pois é. É um upgrade. Então vá, escrevam lá aí. Quem é que sabe o que é tofu? Entretanto, o que é que eu vou fazer? Vou forrar um tabuleiro. Pode ser com papel vegetal. Eu, quando tenho saquinhos do pão, aproveito, abro e utilizo-os, está bem? Portanto, pode ser com papel vegetal, façam com o que tiverem, está bem? Eu vou aproveitar este saco que tenho aqui. Alô, Fábio, boa tarde. Olha, a semana passada senti a tua falta, não estiveste por aqui. Estivemos por cima a fazer um salame. Então, hoje vamos fazer tofu crocante. Há umas semanas nós fizemos grão crocante, ok? Portanto, vamos ter aqui a mesma base, que é ter bastantes especiarias para dar sabor, ok? Eu já mostro quais são as especiarias, vou baixar aqui para conseguirem ver. Se calhar assim é melhor. Então, neste momento, comecei o trabalho presencial. Boa, olha, nós começamos para a semana. Então, fica aí desse lado se puderes. Estás em representação das pessoas que não podem vir e em tua, claro, portanto, aprende. Então, portanto, o tofu, eu comprei aqui uma versão que já está embalada e não precisa de refrigeração, mas há outros ideais, está bem? Mas de qualquer forma, o ideal é ser sempre água e feijão de soja, está bem? E depois já ter aqui um estabilizador. Portanto, o tofu é mesmo feito a partir do feijão de soja, tá bem? Não existe nada em contrário. A soja é um alimento interessante e pode substituir aqui outras fontes de proteína animais. Ou seja, se nós quisermos experimentar, por exemplo, fazer numa bolonhesa, ele é muito bom também para fazer bases de molhos, ok? Então, neste momento já pus aqui, já forrei aqui o meu tabuleiro e, portanto, já pré-aqueci o forno. Vamos deixar cerca de 15 minutinhos enquanto vemos. Então, eu já tinha feito aqui a marinada previamente. Portanto, já tinhas metade deste limão aqui para o tofu. Cortei logo aos quadradinhos. Portanto, espremi meio limão. Depois coloquei mistura de pimentas, portanto, moí. Pimentão doce fumado. Vocês podem usar pimentão doce sem ser o fumado, está bem? O simples, mas acho que este assim fumado fica com um sabor interessante neste tipo de pratos. Depois, alho em pó. Podia ser também colocarem mesmo o alho. Portanto, picarem o alho e deixar. E um bocadinho de piripiri moído. Podem usar também o piripiri já em frasco. De qualquer forma, vejam se tem óleo, está bem? O facto de termos assim uma especiaria seca é a vantagem. Depois, ervas de Provença, ou podem usar orégãos ou coentros secos. E utilizei aqui vinagre balsâmico, mas podem utilizar, por exemplo, o molho de soja. Como nenhum dos meus ingredientes tem sal, e se fosse o molho de soja, por exemplo, o que eu tenho cá em casa já ia ter sal, já não ia pôr, mas utilizar também uma pitada de sal aqui para finalizar. Portanto, vou escorrer aqui o líquido, está bem? E depois vamos dispor por aqui os nossos cubinhos de tofu. Ok, deixem-me ler aqui então. Fábio, eu compro sempre o tofu da Provida, é um dos meus favoritos. Boa, ok. Então, é assim, já deves ter muito mais experiência do que eu. Também, isso é uma coisa
que é muito importante nós irmos provando vários, está bem? Agora, se calhar como eu, algumas pessoas experimentaram recentemente ou até nunca experimentaram. Portanto, eu comecei a cozinhar há cerca de um ano e pronto. E foi a Catarina aqui que me introduziu mais a gostar desta opção. Vou só ali escorrer a água, está bem? Fiquem por aí. Ponham as vossas dúvidas em relação ao tofu, porque eu vou voltar para as esclarecer, está bem? Portanto, vocês podiam também ter colocado num pequeno tupperware e misturar muito bem, está bem? Porque o que acontece é que só a parte de cima é que ficou com os temperos mais secos. Mas pronto, portanto, deixei marinar durante cerca de 2 horas no frigorífico, mas podem fazer isto durante mais tempo, fica ainda com um sabor mais interessante. Podiam ter juntado também um bocadinho de vinho branco. Então, é isto. Portanto, agora temos aqui os nossos cubinhos. Eu vou mexer um bocadinho. E depois vamos ter uns cubos. Eu já vou cortar isto mais uma vez. Vamos ter uns cubos de tofu muito interessantes. Podiam fazer como eu estava a sugerir para um molho. Por exemplo, se quiserem fazer uma quiche ou fazer algo para substituir as natas, triturar aqui o tofu é algo interessante. Podem fazer também caril de tofu, que é muito bom. Eu aqui não coloquei o caril, mas o caril também é uma especiaria muito interessante. Já tem logo a mistura do açafrão, dos coentros, portanto uma data de especiarias. Vou buscar uma faquinha para cortar aqui o meu tofu um bocadinho mais pequenino. Tarina, eu também. Portanto, o Fábio está a dizer, entre tofu, seitém e tempê, o meu de eleição é mesmo tofu. Pronto, das 3 opções, eu também prefiro o tofu. Mas sou suspeita, porque só experimentei. Mas é uma coisa que ainda não me aventurei. Tudo o que seja substituições, acho muito interessante ser logo com as leguminosas. As alternativas mais do tempê, nós devemos ter alguma atenção ao rótulo, tal como todos os produtos, claro, mas aqui por ser um produto diferente que nós estamos a falar. E então pronto. Então, já com os meus cubinhos mais pequenitos e afastados uns dos outros, que é para eles ficarem mesmo muito bem crocantes, mais um quadradinho aqui e está feito. Então, vamos levar aqui ao forno, está bem? 180 graus. Portanto, vamos colocar durante cerca de 15 minutos. Muito bem. Então, Fábio, experimenta tempê. Tem uma textura própria e um sabor característico. Tenho de experimentar. Então, olha, já vi que tu és mais expert nisso. Conta-me lá qual é que é o que tu compras do tempê. Mas olha, um sítio que dê para ser... eu vivo em Mafra, portanto, um sítio que dê assim nesta zona... se bem que, pronto, a partir do dia 6 já dá para ir a outro concelho. Mas encontras no supermercado, no hipermercado habitual. Portanto, neste momento temos o tofu no forno. Vai lá ficar durante 15 minutos. Nós depois já vamos buscar, portanto, às 25. Exato. Exatamente. Portanto, às 25. Vou voltar a dizer com o que é que eu temperei. Temperei com o sumo de meio limão. Também isto é a outra metade. Está cheia de especiarias.
Coloquei ervas Provence, podia ser coentros, podia ser os orégãos, portanto uma erva aromática seca, ok? Depois alho moído, pode ser também o alho picado, se tiverem o alho fresco, pimentão doce fumado, e este aqui é fumado, podem escolher o habitual, como eu estava a explicar, para este tipo de pratos que são coisas mais que acabam por dar mais sabor, prefiro este, mas por exemplo, para temperar um peixe, acho que o fumado já é muito forte, está bem? Portanto, isto aqui depende mesmo do vosso gosto. Todas estas especiarias são apenas aquilo que diz aqui, portanto, não tem mais nada para além da especiaria, está bem? E atenção que há algumas misturas já feitas que já têm a parte do sal e então já não vamos precisar de adicionar o sal. Podem utilizá-las, claro, com certeza, mas tudo o que já tiver o sal adicionado... Ok, boa. O Fábio está-me aqui a dar umas sugestões. O tempero por norma só nas lojas de celeiro. Pois, exatamente. É porque aqui não há ainda. Mas pronto, depois no final do confinamento tenho que averiguar. Publicidade à parte da Provida é o melhor. Ok, muito bem. Boa. Já percebi que assim estas coisas diferentes preferes dessa marca. E depois por fim nada, antes do fim, coloquei um bocadinho de piripiri moído, está bem? Como eu estava a dizer, vocês podem usar o piripiri já em líquido, só têm que ter atenção a uma coisa, muitas vezes aquele piripiri já tem o óleo. E então, se nós também não queremos estar a adicionar muita quantidade de gordura, por mais pequenina que seja, mas não queremos adicionar aqui a gordura, comprarem especiaria seca é melhor, porque é só o pó da especiaria esmagada. E depois, finalizei com o vinagre balsâmico. Podem usar o vinagre normal, pode ser o molho de soja, atenção à questão do sal, e pode ser também, por exemplo, o vinho branco, que também fica bom. Não faz mal, o vapor nada, o álcool vai evaporar, não nos vai trazer aqui mais valor energético. Ok? Portanto, neste momento é isso. Já falei de algumas receitas que podemos fazer com o que é a partir da soja. Estas opções que o Fábio estava a falar, do tempê, do seitã, portanto, são opções que também são válidas como substituição da fonte de proteína animal. Mas trouxemos realmente o tofu porque acaba por ser algo que já está um bocadinho mais visível em outras superfícies comerciais, ok? Portanto, é começarem a dar assim largas à vossa imaginação. Ok, boa, Fábio. Olha, isso é importante. O Fábio estava aqui a dizer que o Fábio costuma estar sempre aqui connosco nos lives das sextas. E estava-me a dizer que realmente é importante, não é? Porque ele diz que leva uma alimentação vegetariana. Então, como é óbvio, acaba por explorar mais estas vertentes do que alguém que faça uma alimentação com um bocadinho de tudo acaba por não explorar. Portanto, quando nós começamos a ter cada vez menos opções, nós também temos de procurar dentro dessas pequenas opções aquilo que nos vai agradando, ok? Em relação ao tofu, há muita gente que torceu o nariz. Eu fiz na minha página do Instagram só o vídeo a mostrar como é que eu temperei e depois tive algumas respostas a dizer detesto tofu. E eu disse, olha, está tudo bem, eu também não gostava, mas precisei de aprender a temperar. E não fui eu que cozinhei da primeira vez, porque como é óbvio nós temos que ir aprendendo. E depois vamos começando a procurar. Nem todas as vezes, por exemplo, se ele não ficar algum tempo a temperar, a marinar, desculpem, portanto, a adquirir os temperos, não nos vai saber assim tão bem. E a textura realmente é estranha. Para quem não gosta deste tipo de texturas, é estranha. Mas esta opção de forno acaba por tornar o tofu mais interessante. Exato, é como a Catarina estava a dizer. Sim, o tofu tem de saber cozinhar para ficar bom. É isso mesmo. Se nós não soubermos cozinhar,
ou se já uma vez tivermos comido e não tenha ficado extremamente bem cozinhado, porque isto às vezes acontece, não é? Nem que seja uma memória de quando nós éramos mais pequenos e na escola, quando começaram a introduzir o tofu, tenhamos pensado, isto não é muito bom. Ok, vamos dar mais alguma oportunidade. Isto em relação ao tofu ou qualquer outro alimento que seja interessante, está bem? Portanto, esta parte de experimentar é muito bom. Precisamos de experimentar, voltar a fazer os alimentos. Se de uma forma nós não gostamos do alimento, está tudo bem. Há quem não gosta, por exemplo, de berinjela. E então, o que eu recomendo é fazer de outra forma. Fazer em fatias, colocar no forno, naquelas grelhas do forno. Ou se tiverem a fazer um assado e tiverem grelhador, portanto, grelhador fora, também é uma boa opção. Mas experimentem pôr lá a berinjela, põem só um bocadinho de sal, umas ervas aromáticas e está feito. E fica muito interessante e tem logo um acompanhamento de legumes. Portanto, aquele ideal que nós queremos de ter sempre. Uma parte de legumes, uma parte de fonte de cereais, ou leguminosas, ou tubérculos, que é os hidratos de carbono, e depois a outra parte, que é a parte proteica. Ok? Muito bem. Catarina diz que o tofu... sim, já li, desculpem. É isso mesmo. Então, deixem-me ver... Pronto, está a fazer. Vou-vos mostrar para ver como está. Só tirar aqui do carregador. Ok? Pronto. Então, neste momento, temos ali o tofu, que está a assar, depois de ter estado a marinar durante algumas horas. Portanto, podem fazer e ajuda. É como estar a marinar, por exemplo, para quem come carne, nesta altura da Páscoa, pode ser mesmo uma alternativa à fonte de proteína animal. Portanto, deixam a temperar, até podem aproveitar o tempero que os vossos pais, ou os avós, ou a família estejam a fazer e fazem para o tofu, porque funciona muito bem. Outra coisa que eu não pus, também costumo pôr a folha de louro. Desta vez eu não coloquei, mas também fica muito interessante, está bem? Portanto, apostar mesmo nas ervas aromáticas e nas especiarias para terem marinados muito saborosos. Dúvidas até agora? Ok. Então, vou tirar do forno para vos mostrar aqui como é que está neste momento. E depois podem virar a meio do processo. Então, ele já começa a ficar um bocadinho mais seco, mas ainda não evaporou tudo, está bem? Portanto, o objetivo é que ele fique mesmo sequinho para ficar crocante. Portanto, aquele líquido de marinar é para descartar. Não coloquem no forno, senão vai-vos demorar ainda mais tempo. Portanto, 20, 15 minutinhos. Claro que depende sempre do forno. O forno que eu tinha antes era um bocadinho mais rápido. Este aqui já está a começar a ficar crocante. Portanto, vamos pôr no forno um bocadinho mais. Pelo menos 5 minutinhos ele ainda vai lá ficar. E se não for,
10. Ok? Por aí, Catarina, Fábio, quem está por aí? Está tudo ok? Dúvidas? Vocês são mais experientes do que eu a fazer tofu. Portanto, se quiserem dar algumas ideias de receitas ou de alguma curiosidade que queiram falar, estejam à vontade. Têm feito exercício? Tudo ok, boa. Quem é que tem treinado? Eu vou ser honesta e dizer que não tenho treinado porque estive a mudar de casa, não é? Já perceberam que o cenário é um bocadinho diferente desta vez. Então, o meu exercício foi basicamente andar a carregar caixas e arrumar roupa e voltar a desarrumar. Portanto, isto entre as consultas, entre os workshops, entre o trabalho todo que estamos a preparar para a grande abertura do ginásio que vai ser na segunda-feira. Pronto, as prioridades trocaram-se aqui um bocadinho e então não tem havido um exercício. O meu PT já deve estar um bocadinho chateado. Não, estou a brincar. Ele está a par que os motivos são. Como é que eu ia dizer? Fábio, esta semana tenho feito tipo Last Chance Workout antes da reabertura. Boa. Segunda-feira já vais treinar? A Catarina diz que segunda-feira já estamos todos juntos. É verdade. Pois é. Portanto, segunda-feira vai ser bom. Vamos voltar nós a trabalhar e também podemos treinar, claro, mas principalmente aqui ao nosso trabalho presencial, a ver pessoas presencialmente com os devidos cuidados. Boa, o Fábio está lá na segunda. Muito bem, em Sintra. Portanto, depois um dia vou lá visitar-vos. E então, o que é que eu ia dizer? Pronto, e vocês para treinar, porque acredito que, e vejo isso pelas pessoas que acompanho, que realmente as pessoas estão com algumas saudades desta rotina e de voltar a poder ir ao ginásio. E depois é um bocadinho que é, se calhar nós quando podíamos ir até pensávamos, epá, vou para a semana. E agora pensamos, nunca mais, e então queríamos ir já quando abrir. Boa, ok. Fábio, é isso mesmo. O Fábio diz que como está de férias tem aproveitado para fazer uma mega caminhada pelo campo. Mas é isso. Nós nem sempre precisamos estar a fazer um exercício físico demasiado elaborado, temos simplesmente a optar por uma caminhada, por fazer mais atividade física. Portanto, tudo o que nos leva a mexer, mas sem ter uma grande elaboração. Portanto, conjugar isso vai ser muito importante também para a nossa parte psicológica estar ok. E então, é assim. Portanto, aproveitar o máximo possível também enquanto ainda estamos em casa para fazer algumas coisas. Se bem que isto é assim, eu não sei quanto a vocês, mas quando começou a quarentena eu pensei, eu vou fazer isto, isto, isto e isto. E entretanto cheguei ao fim e houve 1001 tarefas que se puseram em frente às outras e pronto. E então aquelas que eu estava, isto já de outra quarentena, mas eu acho que nós somos um bocadinho assim, que é, as nossas prioridades vão se redefinindo e aquilo que queríamos muito fazer logo no início acabámos por não fazer, depois pensamos, bem, pensava que ainda ia ter tempo para organizar aquilo, para aquelas tarefas, nem que seja, por exemplo, vou destralhar o que existe em casa e tirar a roupa que já não uso e dar a alguém. Ou vou abrir a despensa e vou ver aquelas farinhas e aquelas coisas que estão lá ao fundo que não tenho usado e fazer mega receita de pão e coisas. E pronto, isto houve a febre do pão da outra vez, desta vez já não houve. Então, vamos a isto, ver aqui quanto tempo falta. Eu acho que o meu forno, o outro forno que eu tinha era um bocadinho mais rápido, este forno demora um bocadinho mais de tempo. Por isso é mesmo dependendo do forno. O tofu ainda não está pronto, mas eu vou-vos mostrar qual é o objetivo. Meu Deus, estou a levar com o quente. Ok? Portanto, ele vai começar a ficar assim mais sequinho
e mais crocante. Parece quase uns cubinhos, uns crotonzinhos. Ok? Portanto, utilizem o tofu, façam com bastantes legumes. Na verdade, a Catarina está a dizer que se está a identificar com esta questão da roupa, não é? Nós pensamos, epá, vou arrumar isto e depois existem outras coisas. Não quer dizer que seja uma coisa, o que nós metemos à frente não seja tão importante, não é? Mas acaba por acontecer. Portanto, aqui em relação ao tofu, o que é que nós podemos fazer? Já temos o nosso tofu quase assado. Depois, juntá-lo com uma fonte de legumes, podem fazer um estofado de legumes. Ok? Portanto, colocar um bocadinho de azeite, utilizar sempre a colher para medirem, que é importante. Portanto, uma colher de azeite, podem comprar aqueles saquinhos já de legumes salteados, se quiserem demorar menos tempo. Eu tenho dado esta dica e sinto que as pessoas em consulta ficam a comer mais legumes, tipo, eu não conhecia isso. Então, na zona dos frescos existem os saquinhos que dá sempre para nos salvar aqui a vida quando não temos um tempero. Então, abrir um daqueles saquinhos de legumes ou picar os leguminhos todos e pôr cenoura, pimento vermelho ou cogumelos, deixar cozinhar. Depois podem fazer uma massa, podem fazer um arroz e juntam as três coisas, o arroz, os legumes e o nosso tofu crocante, ok? Ele também pode servir como um snack de lanche, está tudo bem com isso, está bem? Portanto, podem comê-lo, fazerem uns legumes picados, por exemplo, as cenouras mais pequeninas, ou fazer lâminas de cenoura, e é um bom acompanhamento. Ok, o Vibe está aqui a dar uma ideia, que é, quanto ao tofu, para fazer uma vez por outra, sugiro fazer à lagareiro, ok? Atenção só à quantidade de azeite, está bem? Portanto, é importante isto. É a mesma coisa em relação ao polvo, portanto, idealmente, pedirem o polvo assado e pedirem o azeite com o alho e com os coentros, portanto, a mistura que depois fica ao lagareiro à parte, que é para serem vocês a medir a quantidade. Mas pronto, boa, top. Boa sugestão. E pronto, portanto, podem construir o vosso prato assim. Terem o tofu, terem um arroz ou uma massa e depois terem uma parte de uns legumes cozinhados, também pode ser uma salada. E ficam logo com algo interessante. Também podem fazer, por exemplo, este tofu já assado, moer bem e depois usar os palitos de legumes, então fica um snack. E podem utilizar isso agora, quer dizer, se bem que agora nós não nos podemos juntar, mas depois quando podemos nos juntar, fazer uma entrada, também podem fazer para a vossa pequena família, fazer essa entrada, ok? Então, Catarina, eu sei que gostas de tirar a foto, eu vou-vos mostrar como é que está o final, se bem que eu acho que falta ir um bocadinho. Este forno é mais lentinho. Ok, então olha, queres tirar foto? Tira que está muito, muito quente. Ai, já me estou a queimar. Tá bom? Deito. Feito. Boa, ok. Então pronto, olhem, com este tofu crocante me despeço. Como eu estava a dizer, olhem que fixe, já está assim com aquela corzinha. Como eu estava a dizer, aqui o meu ainda vai ter que ficar um bocadinho mais no forno. Portanto, até vou aproveitar o calor do forno, vou desligá-lo para não estar a gastar mais energia e deixar ali a cozinhar durante mais um bocadinho. E pronto, portanto, já temos aqui mais uma ideia diferente. Aproveitem. Desculpa, isto foi a máquina de lavar. Credo. E pronto, então corra tudo bem com vocês. A partir de segunda já estamos de volta, está bem? Qualquer dúvida que tenham, falem com as pessoas que vocês já conhecem, com os nutricionistas que vocês já conhecem.
deixem mensagem privada no People, no Instagram, nas redes sociais, para também serem esclarecidos por nós, ok? Então, bom regresso e feliz Páscoa, tá bem? Tenham uma excelente Páscoa, passem ainda da melhor forma. E até breve. Tchau, tchau.